Pessoal, vamos lá então. Exercícios sobre a Constituição do Estado de São Paulo, no que se refere ao concurso do DETRAN. Nós vamos fazer, pessoal, o maior número de exercícios possível e é possível que a gente faça... Vamos fazer 2 vídeos com os exercícios. Detalhe que nós vamos comentar rapidamente, porque na hora da prova nós temos em média 3 minutos, 2 minutos para resolver uma questão. Aqui, nessa aula, nós vamos responder mais rápido. Qualquer dúvida você pode pausar o vídeo ou até mesmo voltar. Então vamos para a questão. Primeira questão. Sobre a administração pública na Constituição Estadual, é correto afirmar, na Constituição do Estado de São Paulo, né? Letra A. As pessoas jurídicas de direito privado, ainda que prestadora de serviços públicos, não responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurada a indenização contra o ente público contratante desde que comprovada a culpa. Letra B. A declaração pública de bens antes da posse é obrigatória para o dirigente da fundação instituída ou mantida pelo poder público, vedada essa exigência ao presidente de empresa pública ou sociedade de economia mista. C. A criação de subsidiárias das autarquias e fundações, assim como a participação de qualquer delas em empresa mista, independe de autorização legislativa. Letra D. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Letra E. As entidades da administração direta e indireta, salvo as fundações mantidas pelo poder público, bem como o poder legislativo, publicarão até o dia 30 de dezembro de cada ano seu quadro de cargos, funções, preenchidos e vagos referentes ao exercício futuro. Pause aí, pessoal, releia e tente resolver. Nós já vamos dar a resposta. A resposta correta é a letra D. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico. Nós falamos isso, pessoal, lá quando a gente falou do efeito cascata. O que é esse efeito cascata? Eu recebo um determinado acréscimo, uma vantagem, aquele acréscimo posterior que eu posso receber futuramente vai ser em cima do meu salário base e não esse primeiro acréscimo recebido. A letra A está errada porque as pessoas jurídicas de direito privado, ainda que prestadoras de serviços públicos, responderão, e não. Esse não aqui está fazendo a assertiva ficar errada. A letra B. A declaração de bens públicos antes da posse é obrigatória para o dirigente da fundação instituída ou mantida pelo poder público, vedada a exigência ao presidente de empresa pública. É errado, não tem nada disso vedada. É exigido também ao presidente de empresa pública. Letra C. A criação de subsidiárias e autarquias dependem e não independem. Isso que está fazendo ela ficar errada. E a letra E, por que a letra E está errada? As entidades da administração indireta e indireta, salvo as fundações mantidas pelo poder público, bem como o poder legislativo, publicarão até o dia 30 de dezembro de cada ano seu quadro de cargos e vagas. Não existe salvo as fundações mantidas. Se tem poder público, se tem dinheiro público, tem o poder, tem o dever de prestar conta. Então somente a letra D está correta. Questão número 2. Essa uma é um pouquinho mais elaborada, as outras são mais tranquilas. Número 2. Segundo o princípio da legalidade, a administração pública estadual, princípio da legalidade. Lembre daqueles princípios que nós estudamos no primeiro vídeo. Letra A. Administração pública estadual. A administração pública estadual. Letra A. Ela pode fazer tudo que a lei não proíbe? Qual é a correta? Letra B. Ela deve publicar todos os seus atos com algumas exceções? Terceira. Deveria ser letra C. Está faltando aqui letra C. Vamos corrigir de uma vez. Letra C e letra D. A letra C só pode fazer o que está previsto na lei? E letra D,
deve ser eficiente em todos os aspectos de suas atividades. Princípio da legalidade. Pausa aí e responde. Nós já vamos responder. Resposta correta é a letra C. Só pode fazer o que está previsto na lei. Então, pessoal, nós estamos falando aqui do princípio da legalidade. O princípio da legalidade diz que a administração pública só pode fazer o que está previsto na lei. O particular é a letra A, pode fazer tudo que a lei não proíbe. Deve publicar seus atos com algumas exceções. Isso aqui é o princípio da publicidade. E letra D, deve ser eficiente em todos os seus aspectos. Esse é o princípio da eficiência. Então, resposta correta, letra C. Próxima questão é a questão número 3. Comentário sobre essa questão número 2, né? A legalidade, como princípio da administração, significa que o administrador público está em toda sua atividade funcional sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não podem afastar ou desviar sob pena de praticar ato inválido e expor-se à responsabilidade disciplinar civil criminal conforme cada caso. Então esse é o princípio da legalidade. Vamos lá, terceira questão. Segundo o princípio da moralidade, a administração pública deve agir com coerência, deve buscar a adequação dos meios aos fins. A administração deverá obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional e com equilíbrio. É isso que quer dizer o princípio da moralidade? Resposta correta, errado. Esse, pessoal, princípio pelo qual a administração deve agir com coerência, buscar adequação dos meios aos fins, a administração deverá obedecer critérios aceitáveis do ponto de vista racional e com equilíbrio. Esse é o princípio da razoabilidade, diferente do princípio da moralidade, que integra o conceito de legalidade. Nós já falamos sobre ele. Questão número 4. Segundo o princípio da publicidade, todos os atos da administração pública devem ser publicados, exceto os referentes a: letra A, modalidade simplificada de licitação, esse está excluído. Letra B, segurança da sociedade e Estado. 3, letra C, atos vinculados do chefe do executivo. Letra D, atos discricionários do chefe do executivo. Qual dessas assertivas é a exceção ao princípio da publicidade? Resposta correta, segurança da sociedade do Estado. Então, segundo o princípio da publicidade, todos os atos da administração pública devem ser publicados. Então, a modalidade simplificada de licitação, ainda que não seja publicada nos órgãos oficiais, ela também é publicada, ainda que seja um panfleto colado na repartição daquela repartição pública, mas existe a publicidade. Os atos vinculados do chefe do executivo também são publicados. Por exemplo, é uma concessão de nacionalidade, uma naturalização quinzenária, é um ato vinculado daquele do estrangeiro que está há 15 anos no Brasil, não tem condenação penal e os requisitos. É um ato vinculado, então deve ser publicado. E letra D, os atos discricionários do chefe de executivo. Eu vou fazer uma escola, vou construir um hospital, ele pode decidir, mas tem que publicar. Então, a letra B, segurança da sociedade e Estado, é o caso previsto nessa Constituição, que não necessita da publicidade. 5. A faculdade que tem o poder público de desapropriar um bem privado se baseia... Em qual princípio se baseia a faculdade de desapropriar um bem? Você tem uma casa e o poder público pode desapropriar porque vai construir ali um metrô e a sua casa, a única coisa que está atrapalhando esse metrô é a sua casa. Então, melhor dizendo, sua loja, porque casa vai entrar naquele bem de família, pode complicar um pouquinho. Sua loja, você tem uma loja ali e um imóvel qualquer pode ser desapropriado. Se baseia em qual
princípio: legalidade, impessoalidade, motivação, interesse público ou eficiência? Resposta correta: o interesse público. Um comentário aqui, pessoal: a administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. E através esse princípio do interesse público está a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, o interesse da coletividade é maior do que o interesse particular. Portanto, o metrô iria beneficiar a coletividade. Então, pode sim desapropriar o imóvel para a construção de um metrô. Questão número 6. O princípio da impessoalidade traduz a ideia de que a administração tem que tratar a todos sem discriminações, nem benéficas ou detrimentosas. Nem favoritismo, nem perseguições são toleráveis. Simpatias ou animosidades pessoais ou políticas podem interferir na administração pública. Isso, o princípio da impessoalidade. Pausa e leia novamente. Certo ou errado? Está correto. Quem diz isso é o Celso Antônio Bandeira de Mello. A impessoalidade traduz que não pode haver benéficas, nem detrimentosas, nem favoritismo, nem perseguições. Aquilo que eu falei no vídeo, você não pode... fulano é do partido A, então nós vamos isolar o fulaninho ali, fica isolado. Opa, aquele ali é meu primo, então ele vai vencer licitação. Isso não pode acontecer. Questão número 7. Não necessitam ser divulgados no órgão oficial do Estado. Questão muito fácil, né, pessoal? Letra A, portaria. B, resoluções. Letra C, editais. 4, memorandos. Qual dessas não necessitam ser divulgados no órgão oficial do Estado? Resposta correta, memorando. Por que o memorando não necessita? Porque o memorando é uma correspondência oficial interna, uma correspondência rápida para assuntos internos. E aqui nós temos no artigo 112, diz que as leis e os atos administrativos externos deverão ser publicados no órgão oficial do Estado, para que produza os seus efeitos regulares. Então, atos normativos externos, nós temos as resoluções, portarias, são atos normativos externos e devem ser publicados. Agora, o memorando é interno. Exercício número 8. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros, vedado ao poder público o tratamento desigual entre qualquer indivíduo residente no país, seja por benéficas ou detrimentosas. Quem não estudou para essa prova vai errar isso aí, porque vai pensar logo nos direitos humanos. Não pode haver diferença, mas está errado. Por que está errado? Porque o texto correto é o seguinte: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos, ter 18 anos, ser listado no serviço militar, etc., assim como os estrangeiros na forma da lei. Os estrangeiros podem ocupar cargos públicos? Sim, mas não é qualquer cargo, não é todo cargo. Aqui a questão está perguntando se os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros e estrangeiros, vedado ao poder público o tratamento desigual. É lógico que haverá o tratamento desigual. Por quê? Esse tratamento desigual está previsto na própria lei. Por exemplo, estrangeiro não pode ser oficial das Forças Armadas. Estrangeiros não pode ser presidente da República, não pode ser presidente do Senado, nem presidente da Câmara, nem outros cargos como função diplomática, etc. Então, há estas restrições. Questão número 9. O servidor e empregado público gozarão... Já dei a resposta, né, pessoal? O servidor e empregado público gozarão de estabilidade no cargo ou emprego desde o registro da sua candidatura para o exercício de cargo de representação sindical até um ano após o término do mandato, se eleito, salvo se. Então pausa e dá mais uma lida para você entender. Eu já dei a resposta. Então, o servidor e o empregado público gozarão da estabilidade no cargo ou emprego desde o seu registro na candidatura
para o exercício de cargo de representação sindical até um ano após o término do mandato, salvo ser qual a hipótese que ele não terá essa estabilidade, quando cometer falta grave definida em lei. Então, se ele desistir da candidatura, não. Se ele for servidor há menos de 5 anos, isso não existe. Se ele cometer qualquer falta definida em lei, não. Se for falta leve ou média, não entra nesse caso. Somente se cometer falta grave. Exercício, questão número 10. Os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público serão estabelecidos por... Então, a contratação temporária, aqueles casos de excepcional interesse público, como que será estabelecido? Será estabelecido por decreto legislativo da Assembleia Legislativa do Estado? B. Decreto do chefe do Executivo, é o governador que decide? Portaria do Executivo com anuência do Tribunal de Justiça do Estado? Letra D. Pela lei. A resposta correta, letra D, pela lei. Por quê? Porque a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Então, é uma lei específica que será criada para estabelecer esses casos de contratação por tempo determinado. Questão número 11. A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções, empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, os proventos, pensões, outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder. É o teto e subteto, pessoal. O que não pode? O salário, a remuneração, as pensões, proventos, a remuneração de cada um, ela não pode ser maior do que no Estado. Ao subsídio dos deputados estaduais no Legislativo, aqui é certo, pessoal. Então, qual que está errada? Então, no Legislativo, a remuneração e o subsídio deve ser inferior ao deputado? Letra B. Ao subsídio mensal do Tribunal de Contas do Estado na esfera da fiscalização? Letra C. Ao dos desembargadores no Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos% do subsídio mensal em espécie dos ministros do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Poder Judiciário? E letra D. Ao subsídio do governador no âmbito do Executivo. Uma dessas está errada. Uma dessas está errada. Qual delas? A resposta que nós devemos gabaritar é subsídio dos membros do Tribunal de Contas do Estado na esfera da fiscalização. Isso não existe. O teto e subteto, pessoal, nós temos que o máximo, o teto, é o do desembargador dos Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos do ministro do STF. Só que no âmbito do Legislativo os deputados estaduais. No âmbito do Executivo, o do governador, ao do governador, né? Só que o Estado pode definir, sendo um só, o do ministro do Tribunal de Justiça do Estado. Mas esse Tribunal de Contas aí não existe. Questão número 12. Complete as lacunas com as opções abaixo e marque a alternativa correta. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público, pontinhos, serão computados, mais os pontinhos, acumulados para fins de concessão de acréscimo ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Nós temos duas opções. Se for a primeira, será: os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. E se for a letra B, serão: os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público sempre serão computados e acumulados para fins de concessão. Nós já vimos essa questão no primeiro exercício e a resposta correta é a letra A. Não e nem, não serão computados nem acumulados, para evitar o efeito cascata.
de que uma remuneração, para que o cálculo de uma remuneração futura não caia no benefício que eu estou recebendo hoje, mas sim no salário base inicial. Questão de número 13. Segundo a Constituição do Estado de São Paulo, a criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização ou extinção das sociedades de economia mista, autarquias, fundações e empresas públicas depende de a fusão, cisão, incorporação e privatização ou extinção. Depende, letra A, decisão monocrática do governador, eu decido e pronto. Letra B, autorização do Tribunal de Contas. Letra C, autorização prévia do Judiciário. Letra D, aprovação prévia da Assembleia Legislativa. Letra E, NC cedilha KP. Qual dessas questões está, qual dessas assertivas nós temos que marcar? A letra E, NC cedilha KP, não sei, querido professor. Então, a resposta correta é a letra D, aprovação prévia da Assembleia Legislativa. Então, segundo a Constituição do Estado de São Paulo, a criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização, extinção da sociedade de economia mista, autarquias, fundações e empresas públicas depende de aprovação prévia da Assembleia Legislativa. Memorize essa questão aí, pessoal, que é uma questão certa na nossa prova. Número 14. A criação de subsidiária dos entes citados na questão anterior. Na questão anterior nós falamos de criação, transformação, fusão, cisão, incorporação, privatização e extinção da sociedade de economia mista, autarquias e fundações e empresas públicas. Isso depende, se for criar subsidiárias dessas empresas, desses entes citados, empresa pública, sociedade de economia, isso, etc., depende de quê? Lei específica. Letra B, resolução do chefe do executivo. Letra C, ato administrativo. Letra D, que está errado, aqui é decreto, né? Decreto legislativo. E letra E, autorização legislativa. Resposta correta, autorização legislativa. Então depende de autorização legislativa para que se possa fazer uma criação subsidiária dos entes citados na questão anterior, ou seja, sociedade de economia mista, autarquias, fundações, empresas públicas. Então depende de autorização legislativa. Aqui está o texto, o artigo, o inciso 22, né? Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiária das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Não necessita fazer uma lei para autorizar, basta que a lei que criou a empresa já tenha uma autorização para que possa ser constituída futuramente subsidiárias. Última questão desse vídeo, pessoal. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços, campanhas da administração pública direta, indireta, fundacional e órgãos controlados pelo poder público deverá ter caráter, deverá ter caráter educacional, informativo, de orientação social, promoção pessoal de servidores públicos. Qual deles não deve ter? Essa questão tomara que não caia na prova, né, pessoal? Porque quem não estudou vai acertar também, né? E você que está estudando, é lógico que não se deve ter a promoção pessoal de servidores públicos. Cuidado no concurso com essas palavras, exceto, salvo, porque no nervosismo a gente acaba errando. Pessoal, primeiro vídeo de exercício. Daqui a pouco nós faremos mais um vídeo com questões possíveis que podem cair na prova sobre a Constituição do Estado de São Paulo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.